O alto consumo de açúcar pode trazer alguns problemas para a sua vida. O seu organismo, sabendo disso, faz questão de lhe dar alguns alertas. Nesse vídeo você vai descobrir quais são os sinais de que você está com os níveis de glicose alta e como tratar. Ter mais fome do que o normal. Se você está comendo mais do que o normal nos últimos tempos, é melhor ficar atento, pois isso pode ser um sinal de alerta que seu corpo está mandando. É muito comum termos aquela vontade de ficarmos comendo o tempo todo, principalmente se estamos em casa, e de alguma maneira sabendo que uma das nossas comidas favoritas está na geladeira. Porém, não estamos falando de gula. Estamos mesmo nos referindo àquele tipo de pessoa que, mesmo acabando de comer um bom prato de comida, ainda continua sentindo um extremo desejo de fome, como se mesmo aquela quantidade de alimento não tivesse nenhum tipo de efeito em seu corpo. É preciso tomar muito cuidado e ficar atento a esse sinal, pois ele começa a ocorrer de maneira silenciosa e costuma ser natural confundir o desejo constante de comer com a fome. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém que se encaixa nesse perfil, preste bastante atenção, pois pode ser grave. A glicose é uma das fontes de energia mais usada pelo nosso organismo para conseguir funcionar, ou seja, é através do consumo de glicose que o nosso organismo começa a tirar fonte de energia para poder funcionar normalmente. Quando consumimos glicose na forma de carboidratos, estamos meio que dando gasolina para o motor do nosso corpo ter energia para trabalhar. Mas calma lá! Não é porque a glicose é uma fonte de energia que devemos exagerar no seu consumo. Lembre-se que tudo em excesso tende a ser prejudicial para a saúde. E com o consumo de glicose, não é diferente. Quando não é usada corretamente, ela pode gerar uma sensação de fome que nunca é saciada. Por isso, muitas das vezes, quando comemos algo doce, temos o desejo de estar comendo cada vez mais e mais. Parece que a cada porção que comemos, ficamos com ainda mais fome. Isso porque, nesse caso, as células do corpo não conseguem transformar a glicose em energia. Ou seja, o corpo entende que a pessoa não comeu e que não possui combustível suficiente para realizar todos os processos vitais. É como se, ao ingerir uma quantidade exagerada, tendemos a bagunçar as informações do organismo que não entende que já nos alimentamos. Algo muito comum é ficarmos muito cansados e com mais vontade ainda de comer. Com isso, ocorre o aumento da fome, mesmo depois de poucas horas da última refeição. Se você está passando por essa situação, tome cuidado e reveja os seus hábitos alimentares, pois pode estar sendo bastante prejudicial para a saúde. Lembre-se que estar com os índices elevados de glicose no organismo não é um sinal legal. Além do aumento da fome, o alto nível de glicose pode apresentar outros sintomas perigosos. Mas antes de mostrar, eu já te convido a curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal para saber mais sobre o assunto. Estar mais cansado que o normal. Além de uma constante fome, outro sinal de que você pode estar exagerando nos índices de glicose é uma sensação extrema de fadiga. Também vale escutar o seu corpo e entender quando você está realmente cansado, com preguiça, ou seja, não possui nenhuma energia para praticar hábitos naturais do dia a dia, como se movimentar, caminhar ou até mesmo levantar da cama. Com pouca ou nenhuma energia chegando para dentro das células, o indivíduo começa a sentir um cansaço excessivo por não ter combustível para realizar suas funções. Com o passar dos dias, essa sensação de cansaço tende a ficar ainda mais perigosa, muitas das vezes entrando para hábitos diários do paciente. Isso faz com que, mesmo tendo uma boa noite de sono, não seja o suficiente para remover a fadiga. Se você está sentindo essa sensação de extremo cansaço, está persistindo em ficar por mais de uma semana, está na hora de acender o alerta vermelho e procurar uma ajuda médica. Isso não é um bom sinal. Ter muita vontade de urinar. Pessoas que estão com altos índices de glicose no organismo muitas das vezes tendem a apresentar uma vontade frequente de estar indo ao banheiro. Isso acontece justamente porque os rins logo identificam que o corpo da pessoa está com muito açúcar. Ao filtrar o sangue, os rins percebem que os níveis de açúcar estão elevados e tentam eliminá-lo do organismo para que não retornem para a corrente sanguínea. Assim, o organismo dilui o excesso de glicose na água e elimina a substância pela urina. É por isso que o paciente que está com muita glicose no sangue precisa ir muito ao banheiro. É uma forma que o corpo encontrou de estar eliminando esse excesso. O grande problema mesmo é que somente através da urina esse açúcar não consegue ser eliminado completamente.
e muitas das vezes o corpo usa a urina como um sinal de alerta para o nosso organismo. O grande problema desse processo é que ele faz com que o corpo tenha que usar mais água do que o indivíduo ingere durante o dia, causando uma desidratação até que os níveis de açúcar se normalizem. Além disso, como os rins não conseguem filtrar todo o açúcar, uma parte volta para o sangue fazendo a glicose continuar alta. Em pacientes diabéticos, esse ciclo vicioso só se finaliza quando a doença é tratada. Glicose alta costuma causar muita sede. Assim como uma enorme vontade de ir ao banheiro, o paciente com glicose alta tende a ter uma grande vontade de beber água, justamente porque o corpo está tentando eliminar o açúcar através da urina. Essa desidratação faz com que os pacientes fiquem cada vez com mais sede. Imagina comer um gigantesco bolo de chocolate e logo em seguida perceber que o desejo de beber um copo de água surgiu. O organismo de quem possui glicose alta funciona mais ou menos dessa forma. É claro que em proporções muito maiores. Com o corpo usando muita água para eliminar a glicose, o organismo começa a ficar desidratado e aumenta a sede do paciente. Como resultado, o paciente sente vontade de urinar cada vez mais, a fim de tentar diminuir os níveis de açúcar no sangue. Visão turva. Outro efeito da glicose alta no organismo é a visão turva devido ao inchaço da lente dos olhos, o cristalino, causando uma alteração na forma e flexibilidade da visão. O efeito disso é que o paciente não consegue enxergar as coisas com o foco correto. De modo geral, este sintoma acontece quando a glicemia está em níveis muito altos no sangue e só diminui quando ela volta aos níveis normais. Se você está sentindo que seu corpo está dando alguns dos sinais listados, está na hora de tomar algumas providências. Antes de qualquer coisa, é muito bom aumentar a quantidade de água ingerida durante o dia, melhorar sua alimentação e praticar algum tipo de atividade física. Esses hábitos saudáveis possuem um grande impacto em nossas vidas e não podemos deixar de lado. Além disso, é muito recomendável que você procure um médico e atualize seus exames para identificar qualquer alteração em seu organismo. Se você está no processo de mudança, eu te convido a acompanhar os outros conteúdos do canal para que a nossa equipe possa te ajudar nesse momento tão importante para você. Desde já, eu agradeço por você ter ficado até o final e peço para que você curta o nosso vídeo, fazendo com que a informação chegue até mais pessoas. Se você possui um parente ou amigo com diabetes, mande essa lista para ele. Inscreva-se em nosso canal e fique cada vez mais informado sobre o assunto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!